Boa noite, tudo bem? Esperar a galera ir chegando. Estou aí uns minutinhos atrasadas. Acreditem se quiser, tem o Instagram do salão, o Instagram de várias coisas, e eu estou no outro celular. E eu comecei a live de outro Instagram. Ai meu Deus! Gente, desculpa, mas foi o que aconteceu. Bom, nosso tema de hoje é a respeito das diferenças, né? Se você sabe a diferença entre Rena e Enê. Muita gente não sabe a diferença de Rena e Enê. E isso é preocupante, por quê? Porque você pode ser um consumidor que facilmente pode ser induzido a ele. E muitas vezes alguém pode de repente usar da sua falta de conhecimento para empurrar coisas. Eu acho que o conhecimento sempre vai fazer com que a gente possa filtrar bem o produto. Se eu quero porque eu quero, e se eu não quero porque eu não quero também, tá? Então eu acho que é importante que vocês saibam os motivos que você vai dizer sim ou não para cada produto e o que você pode otimizar no uso dos produtos no salão. E de repente você que é consumidora final, que está passando por aqui também, fica claro o que é uma coisa e o que é outra, tá? Falando então da questão do Enê. O Enê tem uma composição metálica, tem uma composição totalmente incompatível com qualquer outra química, tá? Ele inclusive não pode ser utilizado com produtos, ser colocado produtos oxidativos em cima dele. Então, uma pessoa que fez Enê no cabelo não pode fazer mechas, não pode fazer descoloração, não pode fazer nada dessas coisas. Já uma pessoa que faz Rena pode. Só que por que existe sim muita confusão em relação a essas coisas? Bom, a Rena, eu até fiz uma anotação aqui para vocês. A Rena é uma coloração vegetal, tá? Então, ela está na gama aqui das colorações vegetais. Uma coloração vegetal que ela existe a partir da Lawsonia inermis. Isso é uma planta originada da África, ela nasce na região da Austrália, existe inclusive no Nordeste brasileiro mesmo, chamam de roseda. É uma planta que existe aí, mas que ela é originária dessa região. E o que é feito? A partir das suas folhas, né, que são removidas da planta, antes da floração da planta, eles removem essas folhas. Aí eles secam, né, e trituram. Então as folhas são secas e trituradas, convertendo-se em pó amarelo. Ela se transforma num pó amarelo. Teve gente até que falou, que eu vi que tem uns vídeos seus aí com Rena. Eu faço sim algumas aplicações de Rena, porque Rena, por ser dessa forma, ela não tem toxicidade, ela pode inclusive em gestantes. Ela pode para quem teve quedas extremas aí pós-Covid, por ela ser uma substância natural. Todas as Renas são assim? Aí vai da seriedade da empresa. A empresa que trabalha com qualquer cosmético, ela tem que ter muita seriedade. Assim como existe gente vendendo formol por baixo do pano porque ele é ilegal, existe gente vendendo tudo enrustido. A gente percebe muito isso na rena de sobrancelha, por exemplo. A rena de sobrancelha, normalmente, ela está composta. Por quê? Rena, gente, coloca isso na tua mente. A rena pó, ela tem que ter combinação com outras coisas para dar cores escuras. Porque senão ela vai dar cores vermelho, escuro, fechado, um marrom avermelhado, até um loiro claro e dourado. Mas ela não vai dar cores sem características quentes, tá? Então, quando que vai ser, como que ela vai dar tom vermelho e a mesma planta vai dar tom amarelo? Conforme a maturidade dessa folha, tá? Então, uma folha num grau de maturação vai dar um tipo de cor, em outro grau de maturação, outro tipo de cor. Assim como tantas outras plantas. Quando você fala de chá verde, por exemplo, da mesma planta você faz chá verde, chá branco, banchá e chá preto. Então, o grau que ela chega de maturidade é o que vai dar as cores.
Os egípcios já usavam nas tumbas aí de faraós, tudo lá, vocês vão ver pesquisas de que já utilizavam renas para desenhos na pele, para algumas coisas. Existem colorações compostas de rena com metal? Existe. Existem marcas que fazem isso para obter, por exemplo, cores preto, castanho escuro, castanho claro. Os castanhos sem características avermelhadas não tem como vir a partir da rena. Então aí eu tenho duas vertentes, tá? Eu tenho um caminho que pode ser rena composta por pigmentos sintéticos na mistura e rena composta por pigmentos metálicos. Como eu vou saber disso? Você vai ter que ler a composição, né, se a pessoa tiver cega, no caso. O cheiro é muito característico de quando tem chumbo, quando tem metal. E se promete cores que são permanentes nessas variedades escuras, desconfie desse produto. Por quê? Cores permanentes na variedade escura com rena tem que ter metal. Metal, gente, se vocês forem na tabela periódica, a família maior que existe são dos metais. Tem os metais, os semimetais, metais terrosos, metais alcalinos. Ixi, a família dos metais é gigante. Quando a gente fala de metal no cosmético, a gente está falando de metal pesado, tá? Os metais pesados, chumbo, níquel, alguns metais que em contato com o fio vão dar alteração, vão dar um problema de incompatibilidade química, tá? Então, separando muito bem as coisas aqui, tá? As colorações vegetais, como eu anotei aqui, a rena, ela é feita a partir dessa planta. Existe combinação com outras plantas? Existe. Um exemplo de outra planta que, né, combinada com a rena, vai apresentar cor mais escura, é o índigo. Então, as vantagens da rena: não apresentam toxicidade, ela não é tóxica, tá? Em nível nenhum. Apliquei hoje, quero reforçar a cor amanhã, posso. Apliquei semana passada, quero fazer de novo hoje, posso. Eu vou deixar mais avermelhado, mais intenso. Qual a desvantagem? Que ela vai ter uma parte de desbote e no branco ela vai dar um tom mais claro. Desvantagem: junto com a desvantagem, ela não vai alterar a cor natural do cabelo, tá? Então a rena, ela não vai mexer na cor natural, porque ela é sobreposição. É como um corante de máscara pigmentante. Ela sobrepõe, só que de uma forma natural. O que existe? Até coloquei alguns cabelos que eu fiz assim também. Existe, por exemplo, colorações compostas com rena e pigmento direto. Eu quero fazer um castanho, eu quero fazer um marrom. Eu coloquei aqui a rena misturada com pigmento direto. Quais são eles? Os mesmos corantes, os mesmos pigmentos que nós utilizamos nas máscaras pigmentantes. Eu desenvolvo máscara pigmentante, já desenvolvi para várias empresas. E máscaras pigmentantes, a combinação desses pigmentos sintéticos, que não são também da família dos metais pesados, a combinação deles vão me dar castanhos mais claros, mais escuros, marrom, vermelho, cobre, todas as cores possíveis. O rosa, o azul, todas essas cores são pigmentos diretos. Os pigmentos diretos combinados com a rena vão te dar variedade de cores também. Então não tem esse preconceito, escolha bem a marca. Quem está por trás disso que você está usando? Escolhe uma empresa séria. Gente, tem empresas seríssimas nisso. Mas cada hora aparece uma empresa nova, por exemplo, de rena de sobrancelha. Se essa rena de sobrancelha está prometendo cores duradouras e preto, castanho escuro, de uma forma duradoura, tá? Eu faço a minha sobrancelha de rena e ela dura um mês. Jesus, que medo! Não tem como. Por quê? Só tem dois caminhos. Ou eu vou usar pigmento direto e aí ok. Ou eu vou usar metal. Aí que a desgraça está feita. Porque se eu pego a rena dessa composta com metal em vez de pigmento direto, é quando eu vou ter incompatibilidade na hora de clarear esse cabelo. Hoje eu clareei no cabelo, depois eu vou colocar a foto, que eu fiz uma correção temporária semana passada com rena composta, uma rena composta de pigmento direto e rena,
para que ela pudesse apagar aquela cor que estava manchada de uma coloração que ela fez que deu errado. Essa coloração que ela fez que deu errado, a pele dela estava toda ferida e a cor horrorosa. Aí eu falei, horroroso mesmo, não dá para amenizar, né? Estava horroroso. Aí eu fiz essa correção. Falei, fica aí, ó, uma semana, daqui uma semana a gente vai mexer na cor de forma permanente, que aí é com coloração, com tonalizante. Mas a pele dela ficou cuidada e foi feito, ficou uma coisa bonita. Foi feito o quê? Uma rena creme, que é a mistura da Lawsonia, que vocês viram ali, com pigmento direto. Tinha alguma pergunta aí? Eu me empolguei aqui, ainda dei primeira, segunda, terceira. Alessandra, rena suia, estou concluindo que ela tem metal. Usei muito no meu cabelo. Não tem. Não tem metal, tá? Inclusive, ela tem essa marca que você comentou, tem todos os selos de vegano, tem todos os selos de não tóxico, e é muito sério para poder ter esses selos, tá? Inclusive, acho que no Brasil ela é uma das únicas que tem esses selos. Então, o que existe nela, eu vou te falar, porque é algo que eu já fiz uso, fiz algumas vezes, inclusive, gosto. Ela tem coloração composta. Eu falo por especialidade, gente, eu não estou falando como consumidora só, como desenvolvedora. Para fazer um produto, a gente tem lá a composição do produto. Se ela vai ter durabilidade maior, vai ser na sobreposição. Como você sabe se tinha um metal, por exemplo, aí? Faz um teste de mecha, só um. Se o cabelo aquecer, ficar mole, aí você vai saber que o produto que você usou tinha metal, tá? É simples, pega uma mechinha, sacrifica alguém aí. Ai, esse tufinho aqui do meu cabelo, é ele que, se der ruim, eu vou sacrificar. Não seja o cabelo inteiro. Coloca um teste de descoloração. Colocou um teste de descoloração, enrugou ali, aqueceu e desfez, você vai saber que não pode passar isso no seu cabelo todo, porque tinha metal. Mas essa marca que você citou é uma empresa muito séria, está em mais de, eu sei lá quantos países, está nos mais de 30, 40 países. Ela é muito séria no mercado, uma empresa que assim, até se você entrar aí nas coisas de pesquisa, você vai ver, tem bastante seriedade, inclusive para essa parte dos selos aí de vegano, de sem crueldade animal, que eu acho assim muito válido, sabe? Esse negócio de teste de cosmético em animal, eu sou totalmente contra, porque não tem nada a ver, não, sabe? Eu corro disso, então eu sei exatamente por isso. Eu fiz uma especialização nesse negócio essa crueldade animal, essa coisa dos selos, e ela está entre as empresas que respeitam isso. Bom, gente, falando então, respondi a pergunta. Quem foi que perguntou? Esclareceu para você? Alessandra, esclareceu? Qualquer outra dúvida pode me chamar, tá? A gente conversa, não tem problema não, mas existem assim empresas muito sérias no mercado, ela é uma delas. Falando dessa parte de coloração composta, vou dar um exemplo de coloração que agora mudou, tá? Vem mudando porque as colorações metálicas têm um tempo aí para sair do mercado, porque tem muita toxicidade, não pode, e o chumbo não sai do organismo da gente, tá bom? Então as colorações metálicas têm dia marcado para sair do mercado. E já vem mudando, muita gente deve conhecer a coloração, eu vou falar nome porque não é promovendo e nem desmerecendo, é dizendo algo que era e que mudou. A coloração comercial, Bigame, sabe, muita gente usa até para barba, para sobrancelha. Ela, agora, a versão nova, eles estão colocando coloração oxidativa. Mas ela era uma coloração em pó, que você misturava água, assim como tantas outras existem assim. Essa coloração era, antigamente, de base metálica. Então, essas que você mistura com água, tablete Santo Antônio, essas colorações que agora está mudando, tá, gente? Não posso responder pela composição de hoje, exatamente porque como a Anvisa quer que retire isso do mercado, as empresas que vinham fazendo estão tirando. Existe muito produto para colorir sobrancelha
ainda tem. Tanto que se uma gestante for fazer design de sobrancelha, fica atento com o que estão usando, porque chumbo faz mal para o organismo de forma geral. Gestante não pode de jeito nenhum, tá bom? Então, essas de sobrancelhas que assim, a gente tem que vigiar um pouco mais, porque tem muita empresa fazendo mais ou menos. Então, procure empresas sérias também para fazer esse tipo de coisa. Mas, na parte capilar já vem mudando esse cenário. Exatamente porque a cliente faz lá na casa dela, aí chega no salão, dá uma incompatibilidade. Tem a questão tóxica, então o mercado vem modificando esse cenário, a tendência é sair do mercado as colorações metálicas. Qualquer pesquisa que você vai fazer, é difícil fazer até um desenvolvimento de uma amostra, se você precisar disso, exatamente porque não é mais para ser vendido esse tipo de matéria-prima para cosmético, tá bom? O índigo ele também, ó, índigo fera argentea, de onde se obtém um pó azul esverdeado. Existem algumas renas compostas com o índigo, que aí ela vai ter uma cor um pouco mais escura, porém isso é temporário, tá? Ele vai saindo e vai tendendo para o avermelhado, que é o principal, porque a rena, a Lawsonia, ela tem a capacidade de colorir intensa. Então fiquem atentos na composição, na seriedade da empresa que está apresentando, tá bom? O Enê, o que é o Enê? O Enê é uma coloração... Oi? Pergunta, pode falar. A temperatura da água influencia? Sim. A a temperatura da água, né? Aqui eu querendo principalmente esclarecer um e outro, mas como surgiu a pergunta, eu vou falar. A rena, ela é utilizada na água morna para quente, tá bom? Por quê? Se você mistura ela na água fria, ela não vai desenvolver, não vai soltar, é como se fosse um chá. Vamos pensar no chá. O chá, se você estiver borbulhando, você vai comprometer, oxidar algumas coisas ali daquela erva. Mas se ele estiver morno para frio, você também não vai extrair aquilo. Vamos pensar na rena dessa forma. Para você obter a extração do corante dela, você precisa ter uma água aquecida, tá? Não é a ponto de levantar fervura, mas é de morna para quente. E aí você vai misturar, vai deixar ela ali misturadinha enquanto você prepara o cabelo e passa ela ainda morninha no cabelo. É onde ela vai desenvolver melhor aí a cor dela, tá? Você pode fazer misturas de cores também, mas quando ela vem já prontinha, uma é vermelha, outra é loiro, outra, ela já vem a quantidade certa da erva, da planta. Vem a combinação certa, já vem também a folha na maturação correta para gerar aquela cor. Então não é assim, uma faz tudo. Ela é uma única, se você falar a planta é a mesma, mas você consegue os graus de cores dela, a parte corante dela, conforme mesmo o grau, principalmente o grau de maturação dessas folhas. Ela vai em cada época da vida desenvolver uma cor específica, tá? Então, por isso que existe a variedade que vai do vermelho até o amarelo aí mais clarinho. As colorações vegetais, elas têm como principal ideia colorir sem trazer dano para o fio, colorir sem trazer alergia, colorir, disfarçar o branco se a pessoa, por exemplo, é gestante e não está podendo passar uma coloração oxidativa porque o médico proibiu. Então tem tudo isso, tá? Falando aqui agora dos corantes metálicos. Pergunta, aqui da rena ficou claro para vocês, gente? Que a rena, quando ela se apresenta de uma forma séria, é dessa forma, e que quando eu tenho combinações escuras, ela tem que estar combinada com metais ou com corantes diretos, que são sintéticos. Então assim, quando ela tem outras cores, elas não são 100% natural. Quando elas têm vermelho, cobre, amarelo, essas cores, elas estão 100% natural. Outro exemplo muito comum de coloração vegetal, gente, que na verdade mesmo dá uma disfarçadinha, dá uma clareadinha de leve, é a camomila. Muita gente fala, a camomila funciona. Em cabelos já clarinhos ela vai realçar esse claro, ela não tem capacidade clareadora, tá? A camomila não vai ter essa capacidade. Deixa eu achar aqui o nome certinho para anotar ali para vocês.
das metálicas. As metálicas são conhecidas como colorações progressivas. Por quê? Elas vão colorindo mais conforme a pessoa vai passando. Tanto que a indicação é que você utilize mais vezes. Que você vai usando assim. Aplicou a primeira vez, fica na cor. Vai aplicando, ela vai ficando mais. O famoso Alise Tinge, que existia aí, é uma coloração metálica que vai alisar o cabelo ao mesmo tempo que colora. O Enê, ele tem essa propriedade de deixar liso e deixar pretinho. Isso é o Enê, tá? Existem marcas... Pega um pouco de água para mim, por favor. Pode perguntar. A rena então só colora a cutícula? Só a cutícula. Por isso que nos brancos ela dá um tom superficial. E aí conforme a pessoa vai passando, ele vai ficando, mas sempre vai ficar um cobre mais intenso, mais assanhadinho assim. Aí eu passei uma rena vermelha, mas no branquinho ficou mais acobreada. Ela colore o branco, porém ela não está fazendo uma ação dentro do córtex. É deposição. Então, gente, as metálicas são denominadas colorações graduais, gradativas ou progressivas. Aquelas na qual a aplicação diária permite desenvolver nos cabelos diferentes graus de coloração. Podemos encontrar na forma loção, creme, pomada. A atuação desses produtos não está totalmente clara para o consumidor. Muita gente acha que é algo tão inocente que acha que assim, eu passei, mas faz 3 meses que eu já passei e não tenho mais. E é essa inocência que a gente tem que combater aí como profissional. Orientar a sua cliente que esse tipo de produto vai causar algo irreversível. Uma pessoa que passou Enê no cabelo, eu falo que até que o corte separe. Não dá. Toda a parte que recebeu ainda que uma única vez vai dar incompatibilidade química. As aplicações sucessivas depositam essa camada do sulfato metálico que reage com o enxofre presente na queratina do cabelo. Então, ele tem interação com a queratina. O metal entra no fio, ele colore o córtex, tá? E ele mexe dentro da estrutura. Então, o que é utilizado? Sais de chumbo, sais de prata, sais de cobre, sais de níquel e sais de bismuto. Vou anotar para vocês não esquecerem, tá bom? Vão perguntando aí, se tiver pergunta, manda ver. São sais metálicos. Isso aqui contém na composição de colorações metálicas. Por quê? Eu tenho formas de depositar cor no cabelo. Através de colorações, por exemplo, temporárias, que são as máscaras, que são composições normalmente que vão... vamos supor, a máscara é catiônica e o cabelo eu vou propiciar um meio aniônico, aí atrai essas cargas. Então assim, gente, eu não vou entrar em detalhes disso, tá? Porque seria uma aula só dessa questão, não vamos entrar nesse detalhe agora. Vou falar do seguinte: uma coloração entra no cabelo ou porque abri a cutícula e tive acesso ao córtex, que é o caso das colorações oxidativas. O tonalizante abre cutícula, amolece a fibra, mas não desorganiza as fibras, dando expansão. A coloração faz expansão por causa do hidróxido de amônio e reage dentro do fio, liberando os corantes oxidativos ali dentro, e ali dentro ele aumenta de tamanho e vira cor. Então, a reação do tonalizante da coloração são assim, parecidas. A rena vai depositando entre as cutículas, não tem poder de abertura, não tem problema passar em cima uma da outra, não vai estragar o cabelo de passar em cima da outra. O Enê é considerado um chumbo, então, incompatível? O mais presente no Enê é o chumbo, tá? Então ele é incompatível com tudo.
O Enê vai ter, o Enê falando de forma geral, as colorações metálicas também, as colorações de sobrancelha que são compostas com metais também. O que é usado em colorações metálicas? Essa galerinha aqui, ó, tá? Então aqui, os sais de chumbo, de prata, de cobre, de níquel e de bismuto, eles estão presentes nas colorações metálicas. Então alguma coloração metálica vai ter isso. Uma coloração composta vai ter rena, índigo, por exemplo, e alguma dessas composições que normalmente aqui, ó, tá? Então esses alise tinge, coloração gradativa, essa, como era o caso que eu comentei da antiga Biguem, que era misturado o pó com água, essas que são misturas normalmente de pó com água são colorações compostas. Essa composição é de erva e metais. Os metais pesados, tá? Isso aqui são metais pesados, porque metais, gente, como eu falei, a gente tem, se você entra por curiosidade depois dessa nossa conversa aqui, e entra no Google mesmo e faz lá, tabela periódica. Você vai ver que na tabela periódica a família maior que existe são dos metais. Então quando a gente fala de metais, existem metais que a gente usa, por exemplo, no dia a dia, que acaba tendo produto no cabelo que tem. Dá um exemplo, o cálcio, metal terroso. O que vai acontecer? Pego lá um alisamento de guanidina, hidróxido de cálcio. E aí? Então não estou dizendo que todo metal vai dar ruim, todo metal dá incompatibilidade. Não é verdade. Existem corantes que a gente utiliza nas colorações quando falam, essa coloração tem composição metálica. Quando a gente diz metal não pesado especificando, você vai ler lá nos rótulos da coloração. Metal não contém metais pesados. Está dizendo que a galera que não pode estar lá não está. Mas se eu disser que existem produtos totalmente livres de metais, gente, a tabela periódica tem muito metal para a gente poder falar que as coisas estão livres dele. A maior parte dos produtos não ia poder existir. Então a gente tem que fazer essa separação. Eu falo que muita empresa cresce em cima do cabeleireiro porque ele não busca esse conhecimento para poder rebater. Aí o vendedor sabe falar mais bonito que ele, pronto, já é o suficiente. Não deixa, não seja essa pessoa, tá? Não estou dizendo que do dia para a noite a gente adquire total conhecimento, que na vida a gente não adquire. A gente está em constante aprendizado, mas evolui um dia de cada vez. Hoje eu vou buscar, o que ontem eu já aprendi, hoje eu vou buscar mais um pouco e você vai evoluindo. Então, buscar esse conhecimento é isso. Essa galera não pode estar na coloração, porque se ela tiver na coloração, a hora que você descolorir, vai dar errado, vai dar incompatibilidade, vai dar quebra, tá bom? Então, alguma pergunta aqui dos metais? Do chumbo, da galera aqui? Por enquanto não? Tá. Então, gente, eu vou ver se tem... Já fiz a anotação aqui. As colorações metálicas. Existe alguma vantagem? Tem quem ache, né? É de fácil aplicação, não muda a cor de uma vez, então para o consumidor final ela é fácil. A maior parte das pessoas que fazem coloração metálica fazem como? Sozinho. Vai lá e aplica. Desvantagens, várias, lista infinita. Processo lento, odor desagradável, não existe controle sobre a cor final. Os metais fixados nos cabelos atuam como catalisadores na ação com água oxigenada. Tem o risco de intoxicação, resultado esverdeado nas primeiras aplicações. Então viu como fica fácil da gente saber que a rena não é Enê, ou se tem Enê nela, ou o que é? Enê é isso aqui, tá, gente? Que eu tô falando agora. Rena tem cores avermelhadas, acobreadas, quando misturadas, se estiverem misturadas com produtos sintéticos corantes de pigmento direto, tá tudo bem também. Então, se você pegar uma rena avermelhada, que vai ter lá aquela composição, mas não tem esses daqui, ela vai estar tudo bem, ela não vai intoxicar, ela não vai ter problema nenhum. Ela só não vai te dar cobertura total de branco, você não vai conseguir escurecer um cabelo totalmente e durar esse escurecimento com uma rena que seja natural ou composta com pigmento direto. Agora, se ela for rena composta com metais,
Na primeira não vai, na segunda, mas ela vai gradativamente escurecendo, mas na hora que você clarear o cabelo, ele vai dar incompatibilidade, tá? O processo então é esse, o resultado assim. Existem colorações compostas que é a mistura de corantes vegetais com metálicos. Vou dar um exemplo de um que é bem conhecido e muito utilizado, que é o piragolol. O piragolol é uma mistura de rena com índico, piragolol, sais de níquel, ferro, cobalto, na presença de um agente redutor, como disulfato de sódio, e é uma apresentação de coloração composta. Essa coloração que eu falei gradativa, normalmente vai ter essa combinação. As renas de sobrancelha normalmente vão ter essa combinação. Vou escrever aqui para vocês. Ó, gente, fica aqui comigo, porque eu estou dando um curso aqui praticamente, tá? Me respeita. Mó carinho que eu preparei, tá vendo? Eu tô acessando com meus documentos. Vamos lá, vou anotar aqui. Vamos lá. Piragolol. Isso aqui é mais antigo. Ele é um pigmento, né, que normalmente é utilizado ele é composto normalmente. Vamos falar de coloração composta aqui, tá? Uma mistura de rena, índico, essas daqui, por exemplo, são vegetais, com isso aqui é a apresentação de uma coloração composta, tá? Com pigmento metálico. Então aqui é natural com metálico. Se ela fosse natural com pigmento direto, você ia ver, por exemplo, você tem lá por código numérico ou por nome. Vou dar um exemplo de nome. Blue 77, Blue 02, Red 51, Orange 31, são nomes de pigmentos diretos que são utilizados também em colorações compostas, mas que são compostas de natural, vegetal, com pigmentos sintéticos. Aqui a gente está falando de uma composta com esse agente aqui, que na verdade ele é um corante oxidativo muito antigo, né? Junto com o vegetal e os sais aqui de metais, tá? Então essa coloração composta tem uma composição perigosa, por quê? Por causa dessa galera aqui, ó, tá bom? Isso aqui vai dar incompatibilidade química, isso aqui vai dar problema. Não assustem então quando vocês verem, eu tô vendo lá uma rena. Que rena que eu tô vendo? A mistura não está escrito isso aqui, está escrito assim, ó. Vou mostrar aqui. Eu tenho uma rena lá, mas o que eu vejo junto com a Lawsonia, está escrito índico, ferro, argêntea. Está essa composição junto com essa aqui do índico, né, que a gente falou. E junto com isso eu tenho
Blue 77, Violet 43, Yellow 87. Então são nomes de pigmentos diretos aqui. Vou dando alguns exemplos. Red 51. Então aqui, ó, eu tenho um azul, tenho um violeta que dá equilíbrio aí para a parte mais de neutralização, tenho um que forma a cor, que é uma primária mesmo, 87 é forte, Red 51 faz magenta, faz pink, faz vermelho, está presente em tudo que é vermelho, mix vermelho. Então essa galera aqui, ela é sintética, mas não é metálica, não é do mal aqui, tá? Então eu posso encontrar renas, as renas em creme, por exemplo, que eu dei o exemplo daquela que eu usei, que faz cor escura. Pode estar a mistura desse aqui com essa galerinha. Aí tá tudo certo. Eu vou criar variedades de cores assim infinitas, mas eu não vou ter algo que dá incompatibilidade. Então se você encontrar uma proposta de rena escrito ela com o índigo, né, que tá aqui na outra página, com o índigo Fera Argentia, vou até colocar aqui para vocês, né, para ficar junto. Você tem lá o índigo, você tem isso aqui, com essa e essa galerinha aqui, tá tudo certo, isso não dá incompatibilidade, isso não dá crescimento, você consegue ter variedades de cores, você não consegue o quê? Não será uma coloração permanente, o efeito dela será temporário, depois do desbote desses corantes, o que vai sobrar é o avermelhado da Lawsonia, que é a rena, tá bom? Então, essa é a diferença. Vocês entenderam essa diferença? Gente, ficou claro aqui? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tem alguma coisa que vocês queriam dizer? Tá tudo tranquilo? Então, gente, é isso. Acredito que ficou entendido então a diferença. Revisando, rena é vegetal, a base dela é Lawsonia, essa aqui é uma planta, né? As suas folhas são removidas da planta, antes da planta gerar flor, elas são secas e trituradas, com vértice no pó amarelo. O nome químico disso é Lawsonia inermis. Ela é utilizada para gerar vermelhos acobreados ou cores castanhos, desde que misturado com índico fera ou corantes sintéticos como Blue 77, Violet, Yellow, Red, qualquer corante para gerar outras cores, tá bom? O que é uma rena do mal? Se ela estiver em vez de acompanhada com algo assim, se ela estiver sozinha, ela é natural. Que aquelas em pó, normalmente a gente acha assim, ela é natural. As que estão em creme, normalmente você vai encontrar ela mais misturadinha. Não é tóxica, fique em paz. Esses agentes aqui não são tóxicos. O que não é legal então? Para a gente resumir. Quando tiver a galera do metal pesado, sais de chumbo, prata, cobre, níquel, bismuto, esses aqui são do mal. Esses daqui porque eles são do mal. Você é cabeleireiro, você não quer ter um acidente do cabelo cair na sua mão. Então não vai ser você que vai aplicar ou indicar isso aqui. Como você vai identificar? Gente, o cheiro que isso aqui combinado dá no cabelo é uma praga tão grande que a pessoa vai cheirar metal. Você vai sentir o cheiro. Não tem como fugir disso. Desconfiou? Qualquer cabelo que você desconfiar, faz um teste de mecha. O teste não vai mentir para você. A pessoa pode mentir até sem querer, porque às vezes ela acha que é inocente mesmo. Ah, não foi nada, um negocinho aí. Passou uma coloração em pó, natural. Vou falar o natural que a pessoa usa. Piragolol normalmente está nas colorações compostas, nas colorações metálicas, gradativas. Está presente aí. Ele é antigo, foi um dos primeiros dos oxidativos, dos corantes com derivados do benzeno a ser patenteado aí lá na antiguidade já existia. Então essa mistura com piragolol, rena, índigo, piragolol, sais de níquel, isso aqui é uma mistura bombástica. Isso está muito presente no mercado para sobrancelha e saindo do mercado para cabelo. Ah, mas por que está presente para sobrancelha? Porque faz debaixo do pano, que a Anvisa não permite não. Para sobrancelha, raro o que tem a permissão da Anvisa, tá? Fiquem atentos também, pessoal aí, que eu trabalho com cabelo e sobrancelha ou tenho no salão, cuidado, tá? Se ele tiver misturado a rena mesmo com os corantes
diretos, ok, mas a maior parte para poder durar a cor tá com isso aqui. Então, isso aqui é o perigoso, tá bom? Quando eu falo assim, Enê, coloração metálica, eu tô falando disso, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter esclarecido. Espero que vocês tenham gostado desse esclarecimento. Vai ficar salva aí essa live para que quem não assistiu você possa marcar. Gente, marca a galera. Ajuda isso aqui a aumentar. Ajuda esse canal de comunicação crescer para que mais cabeleireiros possam entender a respeito disso, possam discernir o bom do ruim, o certo do errado, tá bom? Se tem feito bem para você esse conhecimento, fala com seus amigos de curso, fala com seus amigos cabeleireiros, porque é uma informação rica, porém gratuita. Eu estou falando rica porque assim, a maior parte dos cursos não vai ensinar. Nós fizemos a maratona de lives do lançamento do curso Mestre das Cores, e eu recebi tanta mensagem falando, Érica, eu aprendi mais na maratona gratuita sua do que do curso que eu comprei. Eu fico feliz por mim, por saber que eu comuniquei, mas triste porque tem tanta gente falando muito do mesmo e a gente não saindo do lugar. Então eu quero que vocês, se isso foi útil, se foi uma informação que te ajudou, assim como as outras que eu venho falando, me ajuda a crescer e a comunicar para mais pessoas, tá bom? Amanhã nós já temos marcado a hora da verdade às 19h03, então fica de olho para que você possa participar, saber aqui a respeito das verdades que não te contam. Até amanhã às 19h03, então, te aguardo. Beijo, gente, boa noite.